realmente é de 1870. Foi construído pelo avô do Monteiro Lobato, pelo Visconde de Tremembé. E naquela época, toda a fazenda, que eram 3.000 alqueires, e toda a região que chama Monteiro Lobato hoje, na época era Taubaté. Então, a gente está num lugar que o Visconde construiu um casarão de 19 cômodos, né, que já tem 150 anos, todo de pau a pique, toda madeira. Visconde por quê? Porque ele recebeu esse título. Ele recebeu esse título quando o imperador... Do imperador. Quando o imperador veio para o Brasil... O imperador primeiro ou o segundo? O primeiro. O primeiro. Quando o Dom Pedro veio para o Brasil, o único que podia recebê-lo nessa região era um barão do café, né, que recebeu o título de Visconde. Então, para tem mais isso. gente. Oi, vamos entrar? Sejam bem-vindos. Então, é um casarão já centenário, né, mais que centenário. E toda a parte de madeira também é original. Então, toda a parte de forro, vocês vão ver que cada cômodo tem um desenho diferente no forro. No assoalho também. As portas e janelas também são originais. E esse Visconde, então, é avô do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é o único neto homem do Visconde. Mas o Lobato era o que é? Bastardo. Bastardo. Essa é a história. A gente nem conta aqui, sabe? Porque a maioria das pessoas... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu acho até ótimo. A gente não conta, porque eu vou te contar uma coisa. Preconceito 90% da família das brasileira. pessoas, 90% das pessoas que vêm aqui acham que aqui foi gravado o Sítio do Pica-Pau Amarelo da televisão. Entendi. Foi isso ou não? Ah, que bom. Então eles estão nos 10%, hein? E 90% das pessoas nunca leram um livro do Monteiro Lobato. Então, imagina se é bastardo, se não é. As pessoas não têm nem ideia, nunca nem sabem que Monteiro Lobato não escreveu só livros infantis. Né? Então, eu falo um pouco do básico, e aí sim, as pessoas que querem saber um pouco mais, a gente conta. Realmente, Monteiro Lobato, há indícios de que ele seja um neto bastardo do Visconde, porque a mãe da filha dele, a filha única, inclusive, não era a viscondessa, era a dona Anacleta, que era uma professora. Então, seria um neto bastardo. A mordacidade dele vem daí. Então, provavelmente. Por isso que na escrita ele sofreu dele, muito na infância, né? Então, ele era um crítico de forma indireta. Ele fazia isso sutilmente nas escritas. Exatamente. Bem sutilmente. Bem sutilmente. Tanto ele que a gente vê muitos livros infantis do Monteiro Lobato, que se você ler adulto, você vai entender muito mais do que uma criança. Né? Porque você vai entender nas entrelinhas. Nas entrelinhas, exatamente, né? Nessa subjetividade, né? Ele é picante sem demonstrar. Exatamente. Tanto que o Poço do Visconde foi nessa época que ele tentou achar petróleo. Aí eu não sei se Suzano tem a ver com isso, né? Bahia eu sei que tem. Tem um poço na Bahia, perfurado, que o lugar chama Monteiro Lobato também. E a cidadezinha chama Monteiro Lobato porque o Monteiro Lobato morou aqui, né? Não sei se vocês querem. E a Fazenda Buquira era aqui? Essa fazenda chama Fazenda São José do Buquira. Foi aqui que o Monteiro Lobato foi criado na infância dele, né? Ele tem 2 irmãs. Depois ele herdou essa propriedade do avô e morou aqui num período de 1911 a 1918. Nesse período... Ele casou com a pureza em que ano? Não sei. Sei que ele fez faculdade de Direito na Universidade Largo de São Francisco. Começou a trabalhar como promotor em Areias. E trabalhou com o jornal O Estado de São Paulo. Escrevia artigos para jornais, para revistas, né? Mas o primeiro livro... Ele é funcionário do Estado. O primeiro livro editado do Monteiro Lobato foi escrito aqui. Chamava O Urupês. Depois ele escreveu O Inquérito do Saci, o Jeca Tatu, e começou a escrever Reinações de Narizinho morando aqui. Então, quando ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, os personagens... Reino das Águas Claras, ele estava morando aqui. Por isso que a gente fala que aqui é o verdadeiro Sítio do Pica-Pau. Mas o verdadeiro Sítio do Pica-Pau é o que estava na imaginação do Monteiro Lobato, né, que ele inventou. É que quando ele descreve a casa da Dona Benta, era um casarão com muitas janelas, situado numa região de montanhas, envolto por montanhas, onde no fundo passa um riacho de águas cristalinas, onde nadavam peixinhos de olhos arregalados. Né? Então, quando ele faz essa descrição, você enxerga esse lugar. Né? Então, por isso que a gente chama de verdadeiro. A infância e a imaginação dele. Exatamente. E assim, ele usa a infância dele, a infância dos filhos na época também, né? Porque
No sítio, não tinha energia elétrica, né? Aqui na fazenda, não tinha hidráulica dentro de casa, não tinha estrada para chegar aqui, né? Só chegava a cavalo, de carro de boi, de charrete. Então é outra infância, né? Quando as pessoas relacionam o sítio do Pica-Pau Amarelo com o que passou na televisão, já é uma adaptação feita por outros autores, né? A Cuca é um personagem que não está nas histórias dos livros do Monteiro Lobato, ela é citada em um ou outro livro, mas não está como é na televisão, né? A Emília não se torna uma boneca do tamanho de uma criança como é na televisão, ela é sempre uma bonequinha. O Visconde morre, ele morre umas 3 vezes, embolorado, molhado, esquecido, porque ele era um sabugo de milho, ele não era uma pessoa, né, de 2 metros como era o ator, né? Então as pessoas confundem um pouco isso. Ele podia ser feito com Podia, né? Mas, gente, depois que ele vendeu essa propriedade, porque ele vendeu justamente por isso, por problemas assim de chegar, de sair, de falta de comunicação. Ele vendeu essa propriedade em 1918 para fundar a primeira editora do Brasil, lá em São Paulo. Né? Editou esse primeiro livro, Urupês. Nunca mais parou de escrever. Tem grandes ideias, mas um péssimo empreendedor, né? Porque ele faliu essa primeira editora, né? Ficou sócio da editora Brasiliense, essa Brasiliense com mais 2 sócios, né? Existe até hoje essa Brasiliense, mas a família do Monteiro Lobato vendeu esses direitos autorais do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Coleção infantil, infanto-juvenil, para a Globo. Aí a Globo é que começou a editar os livros, fazer televisão, aí modificou. A gente trabalha com a editora Globo vendendo livros aqui, né, editados por eles já há mais de 20 anos. Agora já caiu em domínio público, então toda a obra do Monteiro Lobato pode ser editada por qualquer editora, né? Passou de 100 anos... Passou de 70. 70, né? 70, 70 Foi em anos. 48 que o Monteiro Lobato faleceu, então já faz 4 anos, né? Então vai agora fazer 4 é anos. domínio público. Domínio público. Agora é domínio público, qualquer editora pode editar. E a gente, assim, você acaba sabendo bastante sobre esse assunto porque você vai procurar, né? Tem editoras que já estavam dizendo que iam tirar personagens da história, que não concordavam com a postura de não sei quem, que iam mudar o tipo de vocabulário. Aí não é mais Monteiro Lobato. Eu queria saber de você o seguinte, e aquele livro que ele escreveu, Negrinha, isso foi muito polêmico, né? Na época? Não, Ou agora. Em tempos agora de... tudo é polêmico, né? Agora tudo é polêmico, mas na época... Eu acho que quando ele escreveu um presidente negro, ele, na verdade, fez uma exaltação aos negros, porque Monteiro Lobato, ele conviveu com a negritude brasileira, dos escravos e daqueles que estavam com eles aqui, brincou com eles, inclusive. Então, de maneira nenhuma, Monteiro Lobato tinha um preconceito na sua raiz. Ele tinha uma visão, por falta de discriminação, pela naturalidade de uma criança, porque falava, ô negrinho, mas não tinha maldade nessa visão. Tanto que ele foi um visionário em ver que uma hora os Estados Unidos, com a quantidade de imigração negra que tinha, haveria de ter um presidente negro, como realmente foi o que aconteceu com Barack Obama. Inclusive o casal Tia Anastácia foi inspirado aqui, né? Na verdade, Anastácia, o nome E o Anastácia... tio Barnabé? Pode tentar, sim. Licença, obrigada. Anastácia é um personagem inspirado em uma Anastácia de verdade, né? Certo. Anastácia tomava conta dos filhos dele, pequenininhos, aqui na fazenda. Certo. Quem leu os livros do Monteiro Lobato é o que mesmo que ele está dizendo aí, não havia preconceito nenhum, porque a tia Anastácia fazia parte Da família. da história. Tem um livro que contexto que não é familiar. muito conhecido, um livro chamado No Tempo de Nero. São 4 livrinhos Certo. que foram, eu não sei como, mas está sendo a primeira edição agora, está sendo a primeira edição depois de 70 e poucos anos que o Monteiro Lobato já morreu. Aham. No Tempo de Nero, a tia Anastácia e a dona Benta são convidadas para ir para a Europa ajudar Nero a resolver os problemas dele naquela época lá. E não queriam deixar a tia Anastácia vir embora porque ela era uma excelente quituteira. Onde é que tem discriminação aí?
Pois é. Esse é só um que eu estou falando. Nossa, vários outros. É que as pessoas que falam sobre preconceito pegam certos termos em certos Isolados. momentos, isolados em diversos Fora de contexto. momentos, totalmente fora de contexto. Quebra o discurso. Quebra o discurso, mas não, se você der uma sequência àquilo que a pessoa grifou, você vê que não tem preconceito nenhum. Eu li agora, eu precisava reler para poder lembrar Negrinha, inclusive, detalhes. é lido para vestibular, né? A Unicamp é um dos livros lidos. Então, eu sou contra essa... Não era um homem do seu tempo, ele tinha uma visão futurista sem perceber, inclusive na própria imaginação. Quando ele imagina, ele está indo para o futuro. Um outro livro que Todos os personagens dele são baseados em pessoas transformadas em personagens. Agora, por exemplo, o macaco que se fez homem... Não por acaso, que eu disse que nada é por acaso, foi baseada num tipo mais ou menos assim, que ela falou, ele pode ser um Visconde de Sabugosa. Aí quando ele olhou para o milho e lembrou da careca do outro, ele falou, olha, putz, isso parece uma... Criou um personagem, ele tinha uma imaginação muito ágil, ele era hiperativo, né? Agora, você já leu O Macaco que se fez homem? Não. Então lê esse que vale muito a pena. Você vai adorar. Aí você vai falar assim, nossa, realmente ele era futurista, porque parece que a gente está lendo o que está acontecendo hoje. Na verdade, o que está acontecendo hoje aconteceu sempre, né? A gente só continuidade. Muda os nomes dos personagens, porque exatamente a luta pelo poder e o ego continuam desde o começo da humanidade. Então isso é um problema humano. Eu acho isso. Olha, gente, vamos pegar um pouquinho. Olha essa foto aqui, gente. É uma foto de 1911 que está fazendo. Abraço e até o próximo vídeo.